Pronto, problema resolvido. Sejam bem-vindos. Jesus esteja conosco em mais essa noite de estudos. Eu tenho muita alegria, em nome do Grupo Espírita Guerreiro de Cristo, da coordenação desse curso, de trazer para vocês hoje mais uma aula, nossa 9ª aula do curso de Passe 2020. É a 8ª aula da irmã Evelyn e é uma satisfação muito grande, como eu já disse, que a gente passe isso para todos vocês. Então, vamos fazer aqui uma rápida prece para o início do nosso trabalho, pedindo a proteção a Jesus, pedindo a proteção aos amigos espirituais para que tudo corra bem, que todos possamos aprender ao máximo e que a nossa aula transcorra dentro do programado, do esperado, todos nós aprendendo muito. É esse o nosso objetivo, de estudar, aprender, melhorar a nossa prestação de serviços na Casa Espírita e atender sempre o melhor possível. Obrigado, Jesus, obrigado aos amigos espirituais pela oportunidade. Bom, meus queridos, então, sem muitas delongas, já vamos iniciar liberando a aula para vocês. Peço que, como de costume, olhem aí no chat, por favor, e me mandem notícias sobre a transmissão, por gentileza, tá? Eu me ausento aqui da sala para poder monitorar pelo telefone ao lado os que vão entrando, para não fazer muito barulho aqui, tá certo? Então, vamos lá, e ao final, não se esqueçam de clicar aí no microfone vermelhinho, aí no telefoninho vermelho ao final, para sair da sala, por favor, para a gente encerrar a gravação. Então, vamos lá, começar a nossa transmissão. Eu espero que aproveitemos muito a aula de hoje, tá? Um abraço, até já. Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos aqui para dar continuidade ao Rosas da Fluidoterapia, nosso curso de passe. Hoje, com a aula número 8, vamos conversar sobre a água magnetizada, também conhecida como água fluidificada. Vamos entender o que é essa água, qual o poder dessa água, se é que tem algum poder, como fluidificar a água, quem são os responsáveis pela fluidificação da água e por que a utilizamos no passe, na fluidoterapia. Também uma aula interessante para você que deseja se tornar um trabalhador da fluidoterapia. E eu convido você não apenas para assistir a nossa aula, mas também para se inscrever no nosso canal, para que você possa curtir, compartilhar, comentar os nossos vídeos. Agradeço sempre pela sua confiança e vamos aprender mais um pouquinho? Olá, meus amigos queridos, estamos aqui mais uma vez no Rosas da Fluidoterapia, hoje para a nossa penúltima aula do curso de passe. Estamos aí já quase no finzinho do curso, já aprendemos muita coisa, já tiramos muitas dúvidas e hoje vamos conversar na nossa aula número 8 sobre água fluidificada ou magnetizada. Nós já estudamos noções gerais sobre o passe, fluidos e magnetismo, princípio vital, centros de força, enfermos e enfermidades, tipos e classificação dos passes, aplicação e resultados. Vamos ver hoje água magnetizada e ainda faltará a nossa última aula sobre o médium passista. Vejam, a água fluidificada, queridos amigos, é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Isso nos foi dito por Emmanuel. E quando ele coloca simples e receptivos da Terra, significa dizer que ele tem facilidade de receber propriedades curativas, curadoras, como aquelas que são trazidas pela espiritualidade na hora da magnetização da água. Nós vamos entender que, na verdade, a fluidificação da água, ela decorre das propriedades espirituais adquiridas e absorvidas pela água. E nós vamos transmitir agora um vídeo que nos mostra como a água, ela realmente é influenciada pelas emoções, pelos fluidos positivos ou negativos, pelas vibrações
salutares ou não, que a elas são direcionadas. Esse vídeo é muito interessante para que nós possamos compreender o quão importante é nós estarmos com vibrações positivas, com sintonias elevadas. Isso tudo vai interferir não apenas na água que nós vamos fluidificar, mas na água que existe na nossa casa, na água que existe no nosso próprio corpo, como as emoções positivas ou negativas interferem diretamente, realmente, na condição da água, na propriedade da água, na forma como os cristais da água irão permanecer. Então, vamos olhar agora o vídeo. Essa amostra veio do Japão, do senhor Masaru Emoto. O senhor Emoto ficou terrivelmente interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais reativo dentre os 4 elementos. O senhor Emoto pensou que poderia responder a eventos tão físicos. Realizou então uma série de estudos, aplicou estímulos mentais e a fotografou com um microscópio de campo escuro. Essa primeira foto é uma foto da água. Represa Fujiwara Angeles. E essa foto é a mesma água após receber uma bênção de um monge zen budista. Represa Fujiwara após Agora, oferta nessa de próxima teste. série de fotos, o senhor Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas Água de água destilada. destilada e deixou-as por uma noite. Essa primeira fotografia é uma foto da água destilada pura, só a essência de si mesma. Essas fotografias subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Esse é o Chico Amor. Chi do amor. E aqui podemos ver o obrigado. E podem ver onde ele colocou a palavra nessa garrafa. Gracias. Para hablar por palabra escrita, pegamos en una botella y después vamos a entrevistar. Entonces, en el caso de las gracias, salió un cristal en forma. En el caso de estúpido, salió un cristal de forma. El agua de economía. Estoy diciendo gracias. Esa manera, las sustancias antes de beber,
E aí, queridos amigos? Perfeito esse vídeo, sensacional. Com esse vídeo, nós já conseguimos entender facilmente a importância da água fluidificada. Porque a água, como nós percebemos, as moléculas da água, elas vão refletir as emoções e as vibrações positivas ou negativas. E vejam que nesse vídeo, quando nós estávamos aí, eles estavam colocando que as palavras eram emitidas, as palavras, queridos amigos, têm emoção. As palavras, elas não são emitidas de forma solta, sem valor. Cada palavra, ela vai junto com toda uma vibração positiva ou negativa, de amor, ou de ódio, ou de paz. E isso vai ser captado pela água. E é exatamente o que acontece na água fluidificada. A água fluidificada, ela absorve as energias e os fluidos salutares direcionados para ela, ou pelo magnetizador, pelo trabalhador que vai fluidificar a água, então ele vai transmitir seus próprios fluidos benéficos, nesse caso fluidos espirituais, destinados à água, como ele vai transmitir também os fluidos da espiritualidade superior, que transmitem fluidos benéficos para a água, são absorvidos pela água e são ingeridos pelos pacientes, pelos assistidos da fluidoterapia, de modo que eles também estão ingerindo aquela água medicamentosa destinada para auxiliar no processo de cura. E nós vamos perceber aqui que a água ela já era também utilizada não apenas pela doutrina espírita. Então vejam, ao analisar a passagem do Evangelho de São João, em que Jesus cura um cego de nascença, usando lama formada com sua saliva, Kardec diz que as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Então, a saliva do mestre, junto com a areia, a lama, em função dos fluidos espirituais benéficos e perfeitos do mestre, tiveram, sim, a condição, certamente, de adquirir novas energias, no sentido de adquirir novas qualidades, novas moléculas de cura salutares e benéficas que foram utilizadas para curar o cego. Esse tipo de argumentação feito por Kardec é de grande valor científico, porque se baseia nas informações oriundas dos espíritos superiores, que trabalharam na codificação, tendo sido satisfeito o critério do consenso universal. Mostrando essas informações que a água tem essa capacidade, isso não foi ideia tirada de Kardec. Isso foram informações trazidas pelos espíritos que participaram da codificação. Então, portanto, não está em questão a nossa certeza de que a água tem a propriedade de absorver os fluidos espirituais ambientes ou conscientemente direcionados a elas. A própria espiritualidade assim nos fala e nos orienta. Então, não é uma dedução simplesmente nossa. A espiritualidade nos informa isso. E a informação sobre a água também, sobre a importância da água e como ela é utilizada como alimento e medicamento, consta no livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. E eles dizem: na Terra, ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Percebem, então, como ela é esse veículo condutor desses fluidos? Então, ela absorve e ela também transfere e transmite esses fluidos. Aqui em Nosso Lar, ela é empregada como alimento e como remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagrados à manipulação da água pura. Vejam aí a importância da água. Ainda em Nosso Lar, compreenderá que a água, como fluido curador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Olhem que coisa interessante. A água, como fluido curador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo não carrega somente os resíduos do corpo, mas também as expressões de nossa vida mental. Sua corrente não só espalhará bênçãos de vida, mas constituirá um veículo da providência divina, absorvendo as amarguras,
ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então, a água ela é tão importante que ela não limpa só o nosso corpo, mas ela carrega com ela os nossos fluidos negativos, nossas ansiedades, nossas amarguras. Vocês já perceberam que muitas vezes, quando nós não estamos muito bem, que nós tomamos um banho, nós revigoramos, nós nos sentimos bem melhores? Não é só porque a água limpou o nosso corpo, mas porque ela carregou essas energias deletérias. Ela limpa tudo, não apenas o corpo, mas ela limpa realmente essas vibrações que ficam ali rente à nossa pele. Então, o efeito da água é maravilhoso. E nós sentimos também isso quando nós estamos adoentados. E aí realmente tomamos um banho e já nos sentimos melhores. Então, dá para perceber claramente na nossa vida o efeito benéfico da água. Vejam, no livro Domínios da Mediunidade, também do espírito André Luiz, consta: a água potável destina-se a ser fluidificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de subido valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. Vejam, então, que esses recursos magnéticos são importantes para o equilíbrio tanto físico quanto psicológico e emocional dos assistidos. Então, eles vão ser transmitidos para a água, como nós vamos ver mais à frente, não apenas pela espiritualidade, mas também pelo encarnado, certo? E, na verdade, a água ela vai ficar, então, cheia, repleta desses fluidos que, ao serem ingeridos pelos assistidos, vão atuar nas deficiências espirituais e físicas do organismo do encarnado, auxiliando no processo de cura. Vejam lá ainda o que nos diz nos domínios da mediunidade. Com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento, isso aqui é uma situação, um caso que tem no livro, mal acabávamos de ouvir o apontamento, Clementino se abeirou do vaso e de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou coroado de luz. Daí a instantes, de sua destra espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total. Então, está havendo aí o que? O processo de fluidificação da água, certo? Pelos fluidos espirituais da espiritualidade que ali estava presente. Por intermédio da água fluidificada, continuou Aulus, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Que própria cura é essa? Mudança de pensamentos, de emoções e de ações. Então vejam que a intervenção magnética ela é, em determinadas situações, extremamente necessária, indispensável mesmo para o auxílio na recuperação da saúde. Reparei que Jerônimo e Aristeu passaram a aplicar passes longitudinais no enfermo, observando que deixavam a substância nociva à flor da epiderme, abstendo-se de maior esforço para alijá-las de vez. Fim da operação, indaguei dos motivos que os levavam a semelhante medida. Então, os passes faziam com que as substâncias enfermas saíssem do interior do doente e viessem para a flor da epiderme, mas eles não faziam esforço para alijá-la de vez, para retirar ali da epiderme aquelas substâncias nocivas. E ele vai explicar por quê. Está muito enfraquecido, agonizando quase, informou o meu dirigente, e fazemos o possível por beneficiá-lo, sem lhe aumentar o cansaço. As substâncias retidas nas paredes da pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho, a ser usada em breves minutos. Olhem que fantástico! Gente, isso é maravilhoso! Eles deram o passe, as energias deletérias vieram para a flor da epiderme e através do banho que eles vão lhes sugerir, mentalmente, aquelas energias iam ser realmente dissipadas do corpo do enfermo.
Então, efetivamente, atendendo à influenciação dos amigos espirituais que lhe davam intuições indiretamente, Fábio dirigiu-se à esposa, expressando o desejo de leve banho morno, no que foi atendido em reduzidos instantes. Jerônimo e Aristeu ministraram a água pura, certos agentes de absorção, e ampararam a dedicada senhora, que, por sua vez, auxiliou o marido a banhar-se, como se estivesse satisfazendo o desejo de uma criança. Vejam que eles ministraram a água, exatamente esses agentes de absorção, para que pudessem absorver aqueles fluidos negativos que se encontravam à flor da pele do enfermo. Notei, admirado, diz André Luiz, que a operação se fizera acompanhar de salutaríssimos efeitos, surpreendendo-me mais uma vez ante a capacidade absorvente da água comum. A matéria fluídica prejudicial fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas. Percebem, queridos amigos, a importância da água? Então, a doutrina espírita nos traz essa informação e utiliza-se da água para auxiliar no processo de cura, de restabelecimento daqueles que se encontram mais enfermos ou fragilizados. A água fluidificada é a água normal, acrescida de fluidos curadores. Uma água potável, acrescida de fluidos curadores. Em termos de espiritismo, entende-se por água fluidificada aquela em que os fluidos medicamentosos são adicionados à água. É a água magnetizada por fluidos. Então é isso que é água fluidificada. É uma água normal acrescida de fluidos curadores. E nós vamos ver que esses fluidos curadores podem ser só do médium, podem ser do médium da espiritualidade, podem ser só da espiritualidade. Em geral, contudo, principalmente dentro do centro espírita, há sempre a participação dos espíritos desencarnados. Então, em geral, são os espíritos desencarnados que durante as sessões de fluidoterapia fluidificam a água, mas a água pode ser magnetizada tanto pelos fluidos espirituais quanto pelos fluidos dos homens encarnados, assim como ocorre com o passe. Sendo necessário para isso, da parte do indivíduo que irá realizar a fluidificação, a realização de preces em imposição das mãos, a fim de direcionar os fluidos para o recipiente em que se encontrar a água. Então é como se ele estivesse dando um passe na água, mas não é bem isso, porque ele não é um ser vivo, a água. Mas ela vai absorver as energias e os fluidos espirituais que o encarnado estiver direcionando para ela. Normalmente, mesmo nesse processo, a espiritualidade superior que está ali na casa espírita atua nesse processo também. Então, vejam bem, como é feita a fluidificação da água? O que acontece? Vejam, a água, nós já sabemos, é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação espiritual pode ser impressa. O processo é invisível aos olhos mortais. Por isso, a confiança e a fé do paciente são partes essenciais para que o tratamento alcance o efeito desejado. Nós já vimos que quando nós estamos com um sentimento de descrença, isso causa um empecilho para que nós possamos ser beneficiados pelos fluidos salutares, certo? Portanto, confiança e fé interferem diretamente também no benefício alcançado pela água fluidificada. Vejam aqui na foto. A água normal, nós já sabemos que são H2O, formada por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, certo? Quando a água ela é fluidificada, vejam, ela é agregada de moléculas espirituais. Esse AEzinho que vocês estão vendo são moléculas espirituais que se unem à água, fazendo com que ela se torne realmente, que ela tenha um caráter medicamentoso, que ela se torne apropriada para o processo de cura. Então, a água é um ótimo condutor de força eletromagnética e ela absorverá os fluidos que forem sobre ela projetados e conservá-los-á e os transmitirá ao organismo doente quando ingerido. Então, ela não só absorve, mas ela retém os fluidos que são para ela direcionados. Porque se fosse um outro condutor, por exemplo, ela poderia absorver e já repassar. Não, manter ali conservado. E a água conserva exatamente para que ela possa liberar esses fluidos quando ingerida
pelo paciente. Então, a água fluidificada expande os átomos físicos, ocasionando a entrada dos átomos espirituais, ainda desconhecidos e que servem para ajudar na cura. Foram feitas algumas experiências pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, da Universidade do Espírito de São Paulo. Tá? Ele encaminhou galões de água para análise nos laboratórios da USP. Depois de analisados, um desses galões recebeu uma energização por imposição de mãos. E o outro galão da mesma água não recebeu nenhum tipo de tratamento nesse sentido. Depois, enviou estes galões novamente para análise, agora nos laboratórios da SAPESP. A água magnetizada apresentou menor condutividade elétrica. Olha que interessante. Então, ele pegou 2 galões, primeiramente normais, um ele magnetizou, outro ele não magnetizou, e mandou para análise. E ele percebeu que aquele que tinha recebido a magnetização apresentava menor condutividade. Vamos ler para vocês entenderem o que é isso. Condutividade indica a facilidade com a qual um material é capaz de conduzir corrente elétrica. Quanto maior, mais dissipação de energia. Quanto menor, maior retenção de energia. Vejam, quando a condutividade está grande, significa que a energia se dissipa mais. Quanto menor a condutividade, mais a energia ela é retida. Havendo menor condutividade elétrica, os elementos magnéticos ficam mais facilmente retidos naquela água. Isso quer dizer que com a diminuição da condutividade elétrica, aumentou a capacidade da água reter energias magnéticas. Dessa forma, a água pode ficar impregnada de elemento espiritual de cunho magnético que irá ser absorvido pelo organismo da pessoa. Então, se ela está com uma diminuição da condutividade, significa que a capacidade de reter energia magnética é maior. E se eu retenho mais energias magnéticas, significa dizer que as energias e os fluidos ali retidos serão maiores e, portanto, poderão ser melhor absorvidos pelo organismo da pessoa. Interessante, não é verdade, essa pesquisa feita pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Então, nós entendemos aí que acontece algo na água durante a fluidificação? Certamente. E aqui nós vamos ver que há 3 tipos de fluidificação: magnética, espiritual e mista. Já falei para vocês, a fluidificação magnética é apenas os fluidos, são transferidos apenas os fluidos da pessoa encarnada, ela projeta seus próprios fluidos. Na espiritual, os espíritos aplicam os fluidos sem intermediários diretamente sobre os frascos de água. Então, a fluidificação espiritual é a mais comumente utilizada nos centros espíritas. As pessoas colocam as aguinhas nos copinhos e deixam lá, e a espiritualidade vai magnetizar, fluidificar aquela água normalmente. A mista é exatamente a união dos fluidos do encarnado com os fluidos espiritual. Então, há aí a mistura dos fluidos do indivíduo encarnado com os fluidos trazidos pelos espíritos. Vejam também aqui, a fluidificação da água independe da presença de médiuns curadores, pois os espíritos podem aplicar os fluidos sem intermediários. Qualquer pessoa pode fluidificar a água, basta ter fé e se concentrar naquilo que estiver fazendo, projetando os seus próprios fluidos e recebendo o auxílio da espiritualidade amiga. Qualquer um de nós pode fluidificar a água, basta que tenhamos realmente fé, bons sentimentos, desejo sincero de ajudar, para que nós possamos também auxiliar a espiritualidade. Se nós estivermos com fluidos ruins e infelizes, nós não vamos realizar o trabalho de magnetização da água. Então, não precisa ser um médium curador, basta que eu esteja imbuída desses bons sentimentos, dessa boa vontade, para que eu possa trabalhar na fluidificação da água. A água é uma molécula, então, facilmente absorvida do nosso organismo, por isso usada como agente no tratamento da fluidoterapia.
Todas as reações que acontecem no nosso organismo são em soluções aquosas, e as proteínas, membranas, enzimas, mitocôndrias e hormônios somente são funcionais na presença dessa substância. Uma vez fluidificada e ingerida, a água pode provocar alguns efeitos. Vamos entender quais são? Vejam, inibição da formação de radicais livres, ou seja, diminuição dos processos oxidativos celulares, diminuição da taxa de produção de gás carbônicos, aceleração dos processos de fagocitose, incremento na produção de linfócitos, células de defesa. Além disso, observa-se na membrana celular uma maior mobilidade de íons, sódio e potássio, melhorando o processo de osmose celular, tendo um efeito rejuvenescedor no organismo. Percebam a importância de nós nos alimentarmos e bebermos água, realmente ingerirmos água para o nosso organismo. Efeitos sobre os hormônios receptores, ativação dos linfócitos por antígenos, produz anticorpos e várias lecitinas, lipídio que estimula a nutrição. O processo de polarização magnética induzida da água no organismo produz a captura e precipitação do cálcio em excesso no meio celular. Além disso, auxilia na reposição da energia espiritual, renovando a estrutura do nosso perispírito. Então, meus queridos amigos, os benefícios da água para o nosso organismo são inúmeros, além de nos auxiliar também na recepção dos fluidos espirituais, tanto do encarnado quanto da espiritualidade superior. Para cada paciente, o fluido medicamentoso será específico, não só para a sua enfermidade física, mas também para as necessidades espirituais de cada um. Vejam, aqui eu quero fazer uma observação. Algumas pessoas ficam preocupadas. Nossa, no centro espírita eles colocam vários copinhos. Lá, naquele momento, ninguém sabe quem vai pegar cada copinho. Como é que a espiritualidade sabe? E como é que a espiritualidade coloca os fluidos individualizados? Vejam, nesses momentos onde a fluidificação ela é genérica, geral, e várias pessoas pegam os copinhos e ninguém sabe quem vai pegar qual copo, a espiritualidade derrama ali fluidos de um caráter geral, fluidos benéficos e salutares e que auxiliam na cura, mas que podem ser ingeridos por qualquer pessoa. Não são fluidos especiais para uma problemática, mas gerais. Agora, quando nós fluidificamos uma água diretamente relacionada a uma pessoa, uma garrafa que vai ser fluidificada com uma aguinha que só vai ser bebida por uma determinada pessoa, ou quando cada pessoa tem seu copo, aí é diferente. A espiritualidade, ela sabe qual é a garrafa, por exemplo, de uma determinada pessoa. Então, aí naquele momento, ele vai colocar a espiritualidade, vai colocar os fluidos necessários para aquela pessoa, para a problemática daquela pessoa. Aí serão fluidos individualizados, específicos para a problemática dele. Mas, quando não é possível saber isso, os fluidos são gerais. Então, quando nós estamos no centro espírita aqui, são vários copinhos, normalmente fluidos gerais. Agora, aquelas garrafas que são levadas com o nome das pessoas, individualizadas, recebem fluidos específicos. A água fluidificada, ela tem que ser usada como medicamento, ela não pode ser bebida igual nós bebemos água normal a todo tempo e a toda hora que nós temos sede, porque ela é um medicamento, tá? Então, ela deve ser usada como medicamento, não se deve utilizar remédios sem necessidade. Portanto, da mesma maneira, deve-se usar a água fluidificada quem de fato dela necessite, de forma moderada, ok? Ela é um medicamento. A água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos, como eu comentei. Fluidificada para uso de muitos, terá uma ação reconfortadora e tonificante em geral. Já fluidificada para determinada pessoa, só por ela deve ser usada, pois aquele vai adquirir propriedades especiais, nem sempre aplicáveis a outra pessoa. Preciso destampar a garrafa? Não. Claro que não. Na questão 91 de O Livro dos Espíritos, as inteligências invisíveis ensinam que a matéria não impõe obstáculo intransponível aos espíritos, podendo eles penetrar tudo, água, fogo, terra, ar. Logo, a matéria não imporá dificuldade alguma para os espíritos que trabalham nesse mistério.
não significa que, estando tampada, eles não podem fluidificar a água. A matéria física não impõe obstáculos aos fluidos espirituais. Então, eu posso manter a água tampada sem problema nenhum. Como fluidificar a água, queridos amigos? Então, eu vou colocar a água em um recipiente transparente, garrafa ou outra vasilha, mantendo-a fechada, já vimos que não tem necessidade de estar aberta. Se a água for para uma única pessoa, não precisa colocar o nome, mas se desejar que outras pessoas também a bebam, colocar o nome de quem vai utilizar a água. Então, cada um vai ter uma garrafinha, por exemplo. Caso não possa ir a um centro espírita, você mesmo pode fluidificar. Nós podemos fluidificar na nossa casa, nós podemos fluidificar durante as nossas preces, quando nós estamos fazendo o evangelho no lar. Naquele momento, a espiritualidade vai estar ali presente. Então, nós podemos fluidificar tanto com os nossos fluidos, como os fluidos da espiritualidade, fazendo a magnetização mista. Então, eu não preciso, necessariamente, levar a minha garrafinha ao centro. Tá? Eu posso fazer isso em casa? Posso, sem problema nenhum. Em casa mesmo, se tiver, faça a leitura da parte do Evangelho, de parte do Evangelho. Em seguida, peça a Jesus e a espiritualidade, conforme a sua crença, para que eles fluidifiquem aquela água, que será o remédio para as doenças do corpo e do espírito. Se quiser, durante a prece, imponha as mãos sobre o recipiente, como se estivesse aplicando um passe na água, e depois é só beber. Se for tomar a água por muito tempo, sempre que o recipiente estiver secando, com cerca de 1 ou 2 dedos de água, complete o recipiente e continue bebendo. Bem interessante essa observação, que algumas pessoas pensam que, acabando a água, eu preciso fluidificar uma nova água. Mas, se eu tiver uma garrafinha, antes dela acabar, quando ela tiver 2, 3, 4 dedos de água, eu encho de novo a garrafa e aí ela fica totalmente fluidificada novamente, sem que eu precise acabar e fluidificar aquela água de novo. Se eu não deixar terminar e encher a garrafa novamente, ela fica toda fluidificada. Então, isso é um detalhe interessante que poucas pessoas sabem. Outra coisa que nesse slide nós já estamos terminando, finalizando a nossa aula, mas uma outra observação interessante é que a água fluidificada, ela se mantém fluidificada. Por exemplo, se eu fizer com aquela água fluidificada um suco, vai perder as propriedades da água magnetizada? Não. Se eu fizer um café, não. Se eu fizer uma vitamina, não. E, Evelyn, por que você está falando? Isso vai ser útil para quê? Por que eu não tomo simplesmente a água? Porque tem pessoas que são reticentes à água fluidificada, que sabem que aquela água é fluidificada e por estarem com o processo de influenciação espiritual, obsessão, depressão, enfim, podem não querer beber aquela água. E aí, as pessoas da casa, os outros moradores, os familiares que querem que ele beba água fluidificada, precisam de utilizar algum subterfúgio para ele tomar aquela água. Se ele for tomar água sozinha, ele não vai querer, porque ele sabe que a água é fluidificada. Mas eu posso fazer um suco com aquela água e oferecer. Ele vai achar que está tomando só um suco e vai sentir como tal, mas a água está fluidificada, continua fluidificada e ele vai ser beneficiado. E assim um café, e assim uma vitamina. Então a água não vai perder as suas propriedades se você misturá-la com alguma outra coisa. Claro que, mais uma vez eu digo, situações excepcionais. Se isso for necessário, senão a pessoa vai beber a água normal. Mas, se precisar, pode fazer isso, que isso não vai tirar da água os fluidos benéficos e curadores, trazidos pela espiritualidade e também pela pessoa encarnada, se caso tenha feito também a magnetização dos seus próprios fluidos. Certo, meus queridos amigos? Mais um tema nós finalizamos nesse momento, mais um estudo. Estamos aí já quase finalizando o nosso curso de fluidoterapia, mas realmente com muitas informações necessárias que agregam e nos fazem ser um trabalhador mais preparado e consciente das nossas responsabilidades dentro da casa espírita. Mais uma vez, nós trazemos para você a nossa bibliografia básica do nosso
curso. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil, que tenha sido prazeroso estudar sobre a água magnetizada. Em breve, a nossa última aula sobre o passista, para que nós possamos fechar com chave de ouro o nosso Rosas da Fluidoterapia. Queridos amigos, um grande abraço e até a próxima aula. Muito bem, pessoal. Finalizando aqui a aula da nossa Evelyn. Agradeço muito a presença de todos vocês, em nome do Grupo Espírita Guerreiro de Cristo. É um prazer estar participando desse projeto, transmitindo essa informação importante para todos vocês. Que as casas de vocês estejam cada vez melhores, com os nossos trabalhadores melhores também. Então, que vocês recebam o nosso carinho, o nosso abraço fraterno, que possamos aqui encerrar em paz, agradecendo a Jesus a oportunidade maior, agradecendo aos amigos espirituais pelo carinho, a dedicação para conosco, e que nós possamos, então, agora ter uma boa noite, um final de noite muito bom, e que a gente se encontre em breve. Muita paz para todos, um grande abraço, fiquem com Deus.